Você viu o que aconteceu em Las Vegas? Em um dos palcos mais tecnológicos do mundo, uma imagem chamou a atenção. Um esqueleto em chamas, usando uma coroa de espinhos. E eu quero começar esse vídeo com uma pergunta muito direta. Por que em pleno 2026, grandes shows, artistas, grandes estruturas de entretenimentos e grandes produções visuais continuam usando símbolos ligados à fé cristã, ao sofrimento de Cristo, à morte, ao fogo, ao oculto, ao profano e ao sagrado de forma distorcida? Será que é só arte? Será que é só provocação? Será que é só estética? Ou será que existe algo muito mais profundo acontecendo por trás da cultura do entretenimento? Bom, gente, mas antes de eu prosseguir aqui nesse assunto, que é extremamente importante, eu quero pedir o teu like. O teu like é extremamente importante para que outras pessoas recebam e tenham acesso a essa mesma informação, a essa aula que nós teremos hoje aqui, que é extremamente assim, elucidatória. Você vai, com certeza, elucidar e sanar muitas dúvidas e perguntas silenciosas que são feitas aí dentro de você. Então, fique comigo até o final desse conteúdo, que será extremamente importante. E já deixa o like agora. Eu vou dar depois. Não, deixa agora para você não esquecer, tá bom? Comenta aqui abaixo o teu nome, sobrenome pelo qual assina a sua família e a cidade onde você mora, que eu e minha esposa, à meia-noite, estaremos orando por todos vocês. E no final da live, vamos apresentar a todos os nossos projetos de missões, tanto nos ribeirinhos da Amazônia, quanto também lá em Moçambique. Mais de 5.000 crianças estão sob a nossa responsabilidade e eu falo mais no final desse vídeo. Se você estava procurando um lugar para fazer missões, você encontrou o Ministério Povo da Fé. Vamos para cima no assunto? Já eu falo mais sobre isso. Vamos lá. A imagem apareceu em um show da Zac Brown Band em Las Vegas. Talvez você não conheça esse artista, porque ele é muito mais famoso nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Ele é um nome forte no country americano, tem grande audiência, prêmios importantes e uma carreira sólida. Mas aqui para nós o ponto principal não é exatamente o artista. O ponto principal é a imagem, o palco, o símbolo e aquilo que está sendo comunicado. Durante o show, uma das imagens que mais chamou a atenção foi justamente a de um esqueleto em chamas, usando uma coroa de espinhos durante a música Animal. Mas agora eu pergunto, quando uma imagem mostra um ser humano supostamente morto, usando uma coroa de espinhos, qual é a associação mais óbvia para qualquer pessoa que conhece minimamente a cultura cristã? A coroa de espinho não é um símbolo neutro. A coroa de espinhos aponta para Jesus Cristo, aponta para a humilhação de Cristo, aponta para o escárnio sofrido por Jesus antes da crucificação, aponta para aquele momento em que soldados romanos colocaram uma coroa de espinhos sobre a cabeça do Senhor, zombando dele como rei dos judeus. Mateus 27 diz que eles teceram uma coroa de espinhos, puseram-na sobre a cabeça de Jesus e zombaram dele. Marcos 15 também registra essa cena. João 19 fala que Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura, enquanto Pilatos dizia: "Eis o homem". Então, para o cristão, a coroa de espinhos não é adereço, não é figurino, não é estética, não é peça visual qualquer. É um símbolo do sofrimento de Cristo, é um símbolo da zombaria que ele suportou, é um símbolo do preço da nossa redenção. E quando esse símbolo aparece colocado sobre um esqueleto em chamas, dentro de um show em Las Vegas, em uma cidade mundialmente associada ao espetáculo, ao excesso, ao prazer, ao dinheiro, à ilusão e ao entretenimento, nós temos o direito de perguntar: isso é apenas arte ou é uma blasfêmia visual? Eu sei que muita gente vai dizer: pastor, você está exagerando, é só um show, é só uma imagem, é só uma metáfora artística. Mas essa é exatamente a linguagem da nossa geração. Tudo agora é só arte, só estética, só provocação, só performance, só marketing, só entretenimento. Mas quando a fé cristã é tocada, meu amigo, quando os símbolos ligados a Jesus são distorcidos, minha irmã, quando imagens sagradas são usadas em contextos sombrios, o cristão não pode simplesmente desligar o discernimento. Nós não estamos dizendo que o artista saiu publicamente afirmando: eu quero blasfemar contra Jesus.
Nós não podemos afirmar a intenção sem prova, mas nós podemos analisar símbolos, podemos analisar a imagem, podemos analisar a repetição desse tipo de estética nos grandes eventos. Podemos perguntar por que, de forma recorrente, a indústria do entretenimento usa cruz, coroa de espinhos, demônios, chamas, morte, rituais, figuras monstruosas, sangue, inversões e referências cristãs deformadas. Isso não acontece uma vez, acontece repetidamente. E é aqui que o assunto fica maior do que Zac Brown, maior do que Las Vegas e maior do que um único show. Porque nos últimos anos nós vimos várias apresentações artísticas, clipes, premiações e shows, usando símbolos religiosos ou imagens que muitos cristãos consideraram profanas, blasfemas ou ocultistas. Lembra da apresentação de Sam Smith e Kim Petras no Grammy de 2023, cantando Unholy? A performance teve fogo, figurino vermelho, chapéu com chifres e gerou forte reação nos Estados Unidos. Pitchfork descreveu Sam Smith terminando a apresentação com um chapéu com chifres, enquanto Kim Petras cantava dentro de uma jaula cercada por explosões de fogo. A Forbes também registrou a repercussão, mostrando que conservadores e até membros da Igreja de Satanás comentaram a polêmica, enquanto muita gente chamava a apresentação de satânica. Agora veja, a música se chama Unholy, que significa profano, não santo. A performance traz fogo, chifres vermelhos, jaula, uma estética infernal. E quando cristãos se incomodam, dizem que é exagero. Mas será mesmo exagero? Ou será que o mundo está ficando cada vez mais confortável em brincar com os símbolos das trevas? E não foi só isso. No Brasil, tivemos o show gigantesco da Madonna em Copacabana em 2024, considerado o maior show da carreira dela, reunindo cerca de 1,6 milhões de pessoas, segundo a Associated Press. Madonna sempre construiu parte da carreira usando símbolos religiosos, provocação sexual, cruzes, freiras, imagens de santos, temas cristãos distorcidos e performances que misturam fé, corpo, rebeldia e escândalo. Isso não é novidade. Desde Like a Prayer, ela brinca com símbolos do cristianismo de forma provocativa. Em Copacabana, talvez a grande polêmica pública tenha sido mais ligada à sexualização, à estética do show e à reação dos setores conservadores. Mas o ponto para nós aqui é muito maior. Por décadas, a indústria do entretenimento percebeu que blasfemar, provocar e brincar com símbolos cristãos dá atenção, e atenção vira notícia, notícia vira debate, debate vira visualização, visualização vira dinheiro. Então talvez muitos desses artistas usem o sagrado não porque acreditam no que estão fazendo, mas porque sabem que choca, sabem que provoca, sabem que gera repercussão, sabem que cristãos vão reagir, sabem que a mídia vai comentar, sabem que o escândalo vende. Mas aqui está a questão espiritual. Mesmo que a motivação humana seja apenas provocar, o efeito espiritual continua sendo grave, porque zombar do sagrado nunca é neutro. Profanar símbolos ligados a Cristo nunca é inocente. Transformar a dor de Jesus em estética sombria nunca é pequeno. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Essa frase precisa voltar a ser levada a sério. De Deus não se zomba, da cruz não se zomba, da coroa de espinhos não se zomba, do sangue de Cristo não se zomba, da salvação não se zomba. E talvez alguém pergunte, mas pastor Giovanni, a coroa de espinhos não é apenas um símbolo cultural? Não pode ser usada como metáfora de sofrimento humano? Sim. Pode haver quem tente usar como metáfora de sofrimento, dor, conflito interno, mas para o cristão, ela nunca será apenas isso. A coroa de espinhos tem dono, ela está ligada ao Messias, ela está ligada ao rei que foi humilhado. Ela está ligada ao cordeiro que sofreu em nosso lugar. Quando você tira esse símbolo de Cristo e coloca sobre um esqueleto em chamas, você cria uma imagem perturbadora. Uma imagem que mistura morte, fogo, zombaria e um símbolo da paixão de Jesus. E o cristão tem todo o direito de chamar isso de blasfêmia visual, mesmo que a intenção declarada seja arte. O problema da nossa geração é que ela perdeu o temor.
Hoje se usa Jesus como estética, usa-se cruz como moda, usa-se coroa de espinhos como figurino, usa-se demônio como personagem divertido, usa-se inferno como palco, usa-se ritual como performance, usa-se Bíblia como referência de choque, usa-se igreja como cenário de provocação, usa-se o sagrado para vender ingresso, gerar engajamento e alimentar a máquina do entretenimento. Mas quando alguém toca nos símbolos de outras religiões, muitas vezes existe mais cautela. Quando toca no cristianismo, parece que está tudo liberado. Pode zombar, pode inverter, pode sexualizar, pode profanar, pode distorcer, pode usar no palco, pode queimar, pode fazer piada. E se um cristão se incomoda, ele é chamado de fanático. Mas Jesus já nos avisou que o mundo não amaria aquilo que é de Deus. Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. A rejeição a Cristo não aparece apenas em discursos ateístas. Muitas das vezes aparece na cultura, nos símbolos, nas performances, nos shows, nas artes, nas imagens. Agora, eu quero equilibrar. O cristão não deve viver vivendo o demônio em tudo. Não deve inventar conspiração onde não há. Não deve acusar sem provas. Não deve dizer que todo artista está em ritual satânico real. Não deve espalhar mentira. Mas também não pode ser ingênuo. A Bíblia manda provar os espíritos, manda vigiar, manda não se conformar com este mundo, manda fugir da aparência do mal, manda discernir. Em Efésios 5, Paulo diz: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Isso é muito forte. Paulo não diz apenas não participe. Ele diz para reprovar, expor, confrontar. A igreja não pode normalizar as trevas. E quando um show usa um esqueleto em chamas com coroa de espinho, nós precisamos perguntar: que mensagem isso comunica? A quem isso honra? Que tipo de imaginação isso forma? Que visão sobre Cristo isso transmite para uma geração que já conhece pouco a Bíblia, porque pensa em uma criança ou adolescente que vê isso sem base bíblica? Ele vê uma imagem de coroa de espinhos associada à morte, fogo, espetáculo, escuridão. Ele vê símbolos cristãos sendo misturados com estética sombria e acha normal. Ele cresce achando que Jesus, cruz, coroa, inferno, demônio e morte são apenas elementos visuais de entretenimento e aos poucos o temor desaparece. É assim que a cultura discipula. A cultura não precisa pregar um sermão anticristão de 1 hora. Não, às vezes basta repetir imagens, sons, repetir símbolos, repetir normalizações. Primeiro você se choca, depois você se acostuma, depois você ri, depois você defende, depois você ataca quem ainda tem discernimento. Por isso, a pergunta não é apenas o que aconteceu em Las Vegas. A pergunta é: por que isso está acontecendo tantas vezes? Por que tantos palcos parecem altares? Por que tantos shows parecem rituais? Por que tantas performances usam fogo, chifres, sombras, cruz invertida, coroas, sangue, demônios, possessão, levitação, círculos, figuras animalescas, símbolos religiosos deformados? Por que o entretenimento moderno está tão interessado em brincar com o sagrado e com o profano? E aqui entra uma resposta espiritual, porque existe uma batalha pela adoração. Desde o início, a questão sempre foi a adoração. Satanás desejou exaltação. No deserto, ele tentou Jesus oferecendo os reinos do mundo, se Jesus se prostrasse e o adorasse. Em Apocalipse, vemos um sistema final exigindo adoração. A besta quer a adoração. A imagem da besta quer a adoração. O falso profeta conduz pessoas à adoração errada. Então, quando olhamos para uma cultura em que shows se parecem cada vez mais com culto, artistas são tratados como divindades, fãs como fiéis, palcos como altares, músicas como liturgias e símbolos sagrados como matéria-prima de provocação, não estamos apenas vendo entretenimento, estamos vendo uma disputa por imaginação, desejo e adoração. O ser humano foi criado para adorar, gente. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar outra coisa. Vai adorar fama, vai adorar corpo, vai adorar prazer, vai adorar artista, vai adorar performance, vai adorar sensação, vai adorar rebeldia, vai adorar a própria imagem.
E os grandes espetáculos sabem disso. Eles não vendem apenas música, vendem experiência quase religiosa. Luzes, fumaça, multidão, êxtase, coro, lágrimas, transe emocional, símbolos, comunhão coletiva. Tudo isso tem uma força espiritual enorme. Eu não estou dizendo que todo show é demoníaco. Não estou dizendo que todo espetáculo é pecado. O que eu estou dizendo é que quando essas estruturas começam a profanar símbolos de Cristo e brincar com trevas, a igreja precisa acender o alerta. E talvez alguém diga, mas isso, pastor Giovanni, sempre existiu. Sim, em alguma medida sempre existiu. O mundo sempre resistiu a Deus. Mas há uma diferença. Hoje tudo é global, instantâneo e massivo. Uma imagem criada em Las Vegas é vista no mundo inteiro em segundos. Um show nos Estados Unidos impacta jovens aqui no Brasil. Uma performance em premiação vira corte no TikTok, no Instagram, no YouTube. A normalização não fica local, ela se espalha. E é por isso que o cristão brasileiro também precisa prestar atenção, mesmo que o artista não seja famoso aqui. O nome Zac Brown talvez não traga tanto impacto para o Brasil, mas a imagem no Sphere traz, porque o Sphere é um símbolo do futuro do entretenimento. É tecnologia, imersão, espetáculo total. E se esse tipo de palco começa a usar imagens espiritualmente perturbadoras, isso mostra para onde o entretenimento está caminhando. Agora, precisamos falar de Jesus. A coroa de espinhos foi colocada em Cristo para zombar dele. Os soldados não estavam honrando Jesus, estavam ridicularizando ele. Vestiram-no com um manto, colocaram uma cana na sua mão, ajoelharam de forma debochada e disseram, salve-se, ó rei dos judeus. Depois cuspiram nele, bateram nele e o levaram para ser crucificado. A coroa de espinhos é, portanto, símbolo da zombaria humana contra o rei verdadeiro. Mas aqui está a glória do evangelho. Aquilo que os homens usaram para humilhar Jesus, Deus transformou em sinal de redenção. Aquele que foi coroado com espinhos, agora está coroado de glória e honra. Aquele que foi desprezado agora, está à direita do Pai. Aquele que foi zombado, voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, quando o mundo usa a coroa de espinhos de forma profana, eles talvez não percebam o que estão fazendo, mas o céu sabe, a igreja sabe, a palavra sabe. Filipenses 2 diz que Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará, inclusive joelhos de artistas, joelhos de diretores criativos, joelhos de produtores, joelhos de zombadores, joelhos de reis, joelhos de demônios, joelhos de todos. Jesus não ficará eternamente sendo tratado como objeto de escárnio. Ele voltará em glória, e esse é o ponto que a igreja precisa proclamar. Não é medo, é autoridade. Não é paranoia, é convicção. Não é coitado de Jesus, estão zombando dele. Não, Jesus está entronizado. Quem corre risco não é Jesus. Quem corre risco é a geração que perdeu o temor. Porque a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A graça de Deus é real, mas Deus não é brinquedo. A paciência de Deus é grande, mas Deus não é indiferente. O amor de Deus é profundo, mas Deus também é justo. Então, o que fazemos diante disso? Primeiro, discernirmos. Não engolimos tudo como um entretenimento neutro. Segundo, não idolatramos artistas. Celebridade não é autoridade espiritual. Terceiro, protegemos a nossa casa, os nossos olhos, os nossos filhos e a nossa mente. Quarto, não respondemos com ódio, mas com verdade. Quinto, lembramos que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra a Zac Brown, não é contra a Madonna, não é contra Sam Smith, não é contra este ou aquele artista. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Pessoas precisam de salvação. Sistemas precisam de ser discernidos. Obras das trevas precisam ser expostas e Cristo precisa ser anunciado. Por isso, ao ver essa imagem em Las Vegas, a pergunta não é apenas: que absurdo fizeram? A pergunta é:
onde está a igreja que vai anunciar Jesus com ousadia a uma geração perdida? Porque enquanto o mundo transforma o sagrado em espetáculo, a igreja precisa transformar a verdade em proclamação. Enquanto o mundo zomba da coroa de espinhos, a igreja precisa anunciar que aquela coroa fazia parte do caminho da nossa redenção. Enquanto o mundo coloca fogo e morte no palco, a igreja precisa anunciar vida eterna. Enquanto o mundo brinca com símbolos, a igreja precisa pregar Cristo crucificado e ressurreto. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa imagem no show em Las Vegas foi apenas arte ou passou dos limites? Você acha que usar um esqueleto em chamas com coroa de espinhos é uma blasfêmia contra Jesus Cristo? Você acredita que grandes shows estão cada vez mais usando simbologia sombria, ocultista e anticristã? Ou você acha que os cristãos estão exagerando? Comenta aqui abaixo com coragem, porque esse assunto precisa ser discutido. E se você acredita que a igreja precisa acordar para o que está sendo normalizado na cultura, comenta aqui abaixo. Acorda, igreja. Desperta, igreja. Assim, eu vou saber que você também permaneceu até esse ponto do vídeo. Isso vai me deixar muito feliz, tá? E se você acredita que a igreja precisa acordar para o que está sendo normalizado na cultura também, compartilhe esse vídeo, porque talvez muita gente esteja chamando de arte aquilo que espiritualmente é escárnio. Talvez muita gente esteja chamando de estética aquilo que é profanação. Talvez muita gente esteja chamando de entretenimento aquilo que está formando uma geração sem temor. Que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos dê discernimento e que Deus nos livre da ingenuidade e também da paranoia. Que Deus nos faça firmes, bíblicos e corajosos, porque Jesus foi coroado com espinhos, mas voltará coroado de glória. E quando ele voltar, não voltará como um personagem de espetáculo. Voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora eu não quero só falar com você, eu quero te confrontar com um propósito. O projeto Povo da Fé África, Ribeirinhos da Amazônia, não é apenas uma missão, é uma resposta ao coração de Deus. Nós assumimos a paternidade de mais de 5.000 crianças. Crianças que antes não tinham nada. Hoje têm cuidado, direção, esperança, e isso não é obra de homens, isso é o cumprimento da palavra. A Bíblia diz em Salmos 68:5, Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus. E nós decidimos viver isso na prática. Já construímos mais de 2 dezenas de casas, transformando dor em dignidade, abandono em lar. Mas não paramos aí. Criamos uma grande horta, gerando alimento, sustento e independência. Porque nós não queremos apenas socorrer, queremos transformar. Implantamos escolas profissionalizantes, carpintaria, costura, barbearia, e nós não damos apenas o peixe, nós ensinamos a pescar. Furamos poços artesianos, levando água limpa, levando vida. E agora estamos construindo uma grande escola para ensinar a ler e ensinar também a palavra de Deus. Porque não basta mudar o presente, precisamos garantir o futuro. Como está escrito na palavra, ensina a criança no caminho. E aqui no Brasil, nos Ribeirinhos da Amazônia, dezenas de famílias são alcançadas todos os meses. Mais de 3 centenas de crianças também estão conosco. Mas nada disso existiria sem pessoas que decidiram se importar. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, em 2 Coríntios 9:7. E hoje chegou a sua vez. Talvez você nunca vá até a África, ou talvez você nunca vá até a Amazônia, mas você pode ser um milagre que chega até lá. Provérbios 19:17 diz que quem dá aos pobres empresta a Deus, e Deus nunca fica devendo nada. Então eu te pergunto, você vai ignorar isso? Ou vai fazer parte de algo eterno? Não endureça o seu coração. Se levante e nos ajude a continuar. Mais casas, mais crianças, mais água, mais vidas transformadas. Porque o que você faz aqui ecoará na eternidade. E talvez a resposta de Deus para essas vidas seja você. Para isso, aqui abaixo tem algumas informações como o nosso CNPJ 44522 344 1000 contra 36 e também o WhatsApp 16997795404, que também é uma chave Pix.
Todas as informações de contas bancárias você encontra na descrição do vídeo, ou você pode também me chamar no WhatsApp que eu disponibilizo ali algumas informações que você precisar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, vamos para cima. Temos refeição amanhã ali em Amatanda, em Moçambique, para quase 1.000 crianças e nós contamos com a sua ajuda também nessa refeição que beira ali os R$ 3.000 para a gente conseguir alimentar todas essas crianças. Conto com você. Beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.